Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. Gabriel Galípolo será mesmo o nome do governo indicado a presidir o Banco Central. E o governo agora pressiona o Senado para marcar a sabatina. Em quanto tempo isso deve... Aliás, é possível fazer como o Alcolumbre fez com quem foi mesmo, Orengo? Que deixou André Mendonça. o André Mendonça deixou ele pendurado lá na indicação durante o quê? 8 meses? É possível que isso aconteça? Bom dia para você, Possível Orengo. é, Megali. Muito bom dia a você, Sheila, Carla, mas provável não, viu? O governo tem maioria no Congresso Nacional. A gente sabe que a indicação ao Banco Central realmente uma tradição do Congresso Nacional chancelar, aprovar. Então, hoje não há esse receio. O que o governo quer é que essa sabatina ocorra rapidamente. Então, já no dia 10 de setembro, a gente está falando aí de 2 semanas, né? O maior desafio nesse momento é conciliar com o calendário eleitoral, porque o Congresso Nacional está operando só e deliberando naquelas semanas de esforço concentrado. Então, teria que fazer uma mobilização no Congresso Nacional. Já tem parlamentares influentes aqui dizendo: olha, vai ser difícil, né? Agora, é um jogo aí para ser jogado nas próximas semanas. E nesse meio tempo, Gabriel Galípolo vai fazer o famoso beijamão, né? Que é o périplo pelos gabinetes, assim como se lembrou muito bem, processo de indicação a ministro do Supremo Tribunal Federal. E até nesse caso, Megali, até as indicações ao Supremo, que ganham muito mais holofotes, né, estão na crista da onda, aí geram todo esse debate sobre a Suprema Corte, mesmo essas indicações, a última negativa de uma indicação foi lá no governo Floriano Peixoto, né? Então, a tradição do Congresso, ela segue, com aprovações aqui de nomes indicados pela presidência da República. Então não há nenhuma dúvida que Galípolo vai ser aprovado, chancelado pelo Senado Federal. Mas é claro que tem que ter todo aquele protocolo. Tem a sabatina, aí os senadores de oposição já estão prometendo uma sabatina mais dura. Agora, alguém como o Galípolo, que já foi secretário executivo do Ministério da Fazenda, né, tem lá já e vai ter um tempo considerável no Banco Central, ele tem lá experiência para lidar com uma sabatina. Ele vai ser muito questionado, obviamente, e esse vai ser o foco dos oposicionistas, sobre a ligação dele com o governo federal. Até pouco tempo, ele era até uma espécie de porta-voz do governo quando o ministro Fernando Haddad estava fora, né? Ele era o número 2 do ministério, então fazia a defesa das políticas do governo. E há um claro conflito, hoje aberto, isso não é segredo para ninguém, do presidente Lula com o presidente do Banco Central. Agora, se a gente pegar as votações, Megali, na maioria das votações, Galípolo seguiu o voto de Campos Neto. A gente está falando aí de 9 votações das reuniões do Copom. Então, ele já tem um alinhamento com a política do Banco Central, que é técnica, e ele tem que seguir dessa forma. Não pode fazer lá as vontades do governo no Banco Central. Ele vai ser muito questionado sobre isso. Ontem a gente estava entrevistando o ex-ministro Mailson da Nóbrega para o Jornal da Band, e ele estava falando, ele não pode ser, até usou uma expressão forte, não pode ser um pau-mandado do governo no Banco Central, e não deve ser, porque ele já mostrou isso em votações que tem uma independência, inclusive já votou em reuniões do Copom contra o interesse do governo, por exemplo, quando votou pela manutenção da taxa de juros, e foi uma decisão unânime do Banco Central. Então, obviamente, todos os olhares se voltam ao Banco Central porque o inimigo foi escolhido pelo presidente Lula, e o inimigo da vez é Roberto Campos Neto. E por que tudo isso, Megali? Porque mudou a lei do Banco Central. O Banco Central ganhou autonomia por autorização do Congresso, e a gente vê agora esse novo formato. Então, sempre a indicação de um presidente ocorre faltando 2 anos do mandato. E são 4 anos, justamente, de mandato para a presidência do Banco Central. Então, se o presidente Lula não estiver no próximo mandato, estará lá Gabriel Galípolo. Se um oposicionista vencer a eleição, estará lá Gabriel Galípolo na presidência do Banco Central. Agora, para efeitos práticos, o que falta é marcar a sabatina, ouvir o indicado do presidente. Ele deve ser aprovado sem grande dificuldade na Comissão de Assuntos Econômicos e depois encaminhamento aí para o plenário para aprovação do nome do indicado pelo presidente. E aí assume quando mesmo, Orengo? Só no ano que vem. Isso está também questionado, assim, até politicamente, se vale a pena fazer uma indicação tão antes, mas de qualquer forma dá uma previsibilidade para o mercado. Não foi surpresa para ninguém. O presidente já tinha dado claros indicativos de que seria
o indicado, né? E agora só falta aprovar no Senado. O presidente do Banco Central não ganha um grande salário não, sabia? É. Eu tava achando que era um salário parecido com o presidente da Petrobras, De banqueiro do mesmo. Banco do Brasil, que nada. É. Tô vendo aqui, é o salário mais baixo entre os principais cargos, né, do governo, levando-se em conta que o presidente do Banco Central faz parte do governo. R$ 18.800 brutos após as deduções. O salário total é de R$ 14 mil. É mais pelo prestígio, então, né, Orengo? Porque 14 mil, vamos combinar que na iniciativa privada o Galípolo vai ganhar 10 vezes mais que isso, no mínimo, né? Eu não tenho visão de futuro, viu, Megali? Vai ver quanto o ex-presidente do Banco Central ganha depois no mercado. Aí se o passe não é valorizado, viu? É um investimento. Muito bem. Orengo, bom trabalho para você. Aliás, posso segurar o Orengo um pouquinho aqui? Tô recebendo agora informação da Polícia Federal deflagrando a 29ª fase da Operação Lesa Pátria. Tá aqui na gov.br. 29ª fase da Operação Lesa Pátria, com o objetivo de identificar pessoas que participaram e incitaram atos ocorridos no dia 8 de janeiro de 2023, né, o dia da invasão dos prédios em Brasília. São 10 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal nos estados de Santa Catarina, 5, Rio de Janeiro, 3, Goiás, 1 e Distrito Federal, 1. Então, não temos os nomes ainda, mas pode pautar a rapaziada aí que tem mandado sendo cumprido agora, inclusive aí no Distrito Federal. Orengo, bom trabalho para você.